E esse lado gentil que a gente tem que ser, né, gente? Porque a gente entra na emoção, na angústia, aí a gente começa a se machucar, né? Poxa, que vergonha, poxa, não deu certo. Não, eu vou voltar, vou estudar novamente, vou ver o que está acontecendo, se é a televisão que está alterando, se é alguma coisa do Zoom, né? Eu vou aprender a fazer, porque senão eu entro nessa aprendizagem que me põe numa caixinha de que, putz, deu errado, vai dar sempre errado. Então, o que a gente tem que fazer é não entrar na caixinha está sempre errado, ou não é ficando brigando na caixinha. Eu vou arrancar isso, porque quem está fora da caixa também quer uma estrutura para viver. Né? A gente também precisa de uma estrutura para viver. E a sabedoria está entre lidar com o mundo externo que nos coloca em muitas caixas e com o mundo interno também, né? E tendo essa liberdade. Acontece que, quando a gente traz essa visão do fracasso, eu quero definir a visão do fracasso e do sucesso através de um estudo que teve do cérebro, de como o cérebro de uma pessoa de sucesso e como é o cérebro de uma pessoa de fracasso. Só que aí iam criar uma arbanzé sobre isso, quer dizer que é só tirar uma ressonância do cérebro e falar você é fracassado e você tem sucesso? Não é bem por aí, né? Então, precisou se definir o que seria o sucesso e o que seria o fracasso. Então, eles foram colocando que fracasso é eu não atinjo nada, né? O sonho não foi nada atingido. Eu tenho um sonho e não foi nada atingido. E a gente sabe que quando a gente sonha algo, não é que também nada foi atingido. Alguma coisa a gente teve de retorno. E o sucesso eles definiram como totalmente atingido. Deu tudo exatamente do jeito que a gente quer. E a gente sabe que nem tudo é perfeito, né? Totalmente perfeito. Então, por exemplo, eu quis um relacionamento. Eu idealizei um relacionamento. Eu estou vivendo no relacionamento que eu quero. Ele é totalmente atingido? Não, tem coisas que eu ainda quero melhorar nessa relação. Tem coisas que eu ainda quero promover nessa relação. Então, nós ficamos sempre. O melhor lugar é o melhor lugar do entre aquilo que eu sei e aquilo que eu não sei, entre aquilo que eu consigo e aquilo que eu não consigo, porque este é o lugar da normalidade. Acontece que a gente traz de uma sociedade, traz de um ponto de vista onde tudo tem que dar certo. Então, a perfeccionista, ela quer que o sonho dela seja totalmente atingido em todos os pontos. E exatamente por ela querer isso, é que ela fica frustrada e não olha aquilo que já teve de benefício, que já teve de progresso. Então, a Cláudia, ela já teve de progresso que ela já está fazendo as postagens. Que legal! Então, eu já estou fazendo as postagens. Só que, onde está o foco dela? O foco está naquilo que ainda ela não fez, e não aquilo que ela já fez. Então, a visão da pessoa que vai para a procrastinação, que vai para aquele lugar, né, de patinar, ela está muito voltada, usando o cérebro dela para aquilo que não deu certo. Então, lembra lá, queixa ou lamentação? Então, quando eu estou na queixa e na lamentação, eu formei uma estrutura que está rodando. Por quê? Porque o meu cérebro entendeu que isso é importante. Então, eu mesma criei uma estrutura, tá? Então, esse estudo sobre o fracasso e o sucesso, ele nos mostra que, assim, a gente, dentro da normalidade, a gente sempre está no 50%, né? Então, quando a gente está no fracasso, a nossa capacidade intelectual, o nosso cérebro é usado somente 30%. Por que se o 30%? Porque você fez um hábito, uma estrutura que está rodando sozinha
naquele mesmo círculo. Vou lá, vou usar o exemplo da Cláudia. Vou lá, faço, estruturo e não ponho em prática. Vou lá, faço, estruturo. Então, ele está rodando, Cláudio, sozinho nisso, tá? Então, e a gente se sente mal, culpa, se coloca um monte de adjetivos para a gente. E, gente, não é uma estrutura no nosso cérebro que está rodando dessa forma, tá? Você está usando, em vez de você usar a capacidade intelectual toda que você sabe que tem, que é uma mulher inteligente, potente e tudo mais, a gente acaba o quê? Usando essa rodagem onde o cérebro não precisa usar muita coisa, porque ele usa lá o programa que já está estipulado. Então, é mais fácil, eu tenho economia de energia. E quando eu economizo energia, por que quando a gente procrastina, a gente engorda? Porque, e agora vocês vão emagrecer, gente. Olha que legal, esse é bônus, tá? Vocês gostaram do bônus? Então, por que quando eu me ponho em movimento, quando eu faço, quando eu penso, né, eu gasto mais também essa energia do meu corpo físico? Porque é toda uma conversa entre mente e corpo. Então, se a minha mente está pondo movimento, o meu corpo também vai para a ação, vai para o movimento, e eu tenho essa harmonia. Então, muitas vezes a gente acaba engordando, por quê? Porque o nosso pensamento está naquele filminho que vai rodando, rodando, rodando automático, e é a mesma coisa de eu parar em frente à televisão com um pacote de bolacha, comer, 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 não sentir nem o sabor da bolacha e nem pensar, porque esse é um lugar onde a gente não pensa muito, a gente não usa o lobo frontal, que é essa parte aqui onde a gente diferencia dos animais, né? Então a gente sobrevive. Então muitas de vocês falam assim para mim: se eu estou cansada de sobreviver, eu quero viver. Eu quero viver do prazer, eu quero viver intensamente. Então, quando a gente olha a vida do outro, o outro está lá numa emoção, numa coisa gostosa, fazendo e agindo, né? E a gente está na estagnação. A gente está na estagnação porque a gente está naquele momento de economia de energia. Onde a gente está economizando energia? Lembra lá no comecinho que eu falei? Que a energia é expansão, mas que tem um ponto que economiza a energia? É o nosso cérebro. Então, ele precisa economizar energia para quando? Quando vier um desafio ou algo que ameaça a minha vida, eu ter energia e pulsão para correr. O nosso cérebro ele é treinado para isso. Só que nós, homens inteligentes, criamos um monte de coisa para a gente aprender e a fazer. Então, a gente tem que trazer uma nova modalidade de aprendizagem, equilibrando o nosso consumo de pensamentos e de energia para esses pensamentos. Então, o que eu vou fazer? O que diferencia a pessoa do fracasso? Ela usa a energia dela, sim. Internet deu ruim, né? Quem foi isso? Não, foi a Cláudia. Vou usar a Cláudia porque ela é muito minha amiga, ela sabe distinguir isso. Foi a Cláudia. Cláudia entrou no meu babado e prejudicou tudo, papapá, né? Quem é o culpado? Então, quando a gente está nesse lugar, a gente quer achar quem foi. E a gente procura isso ou numa pessoa, ou eu posso procurar sim. Não, a Cláudia, a Cláudia foi parceira. O problema é esse Zoom. É uma porcaria esse Zoom. Esse Zoom não presta. Pago caro pra caramba e na hora que eu preciso ele me deixa. Então, eu estou procurando, eu estou gastando o meu pensamento para ir para quê? Para achar um culpado, né? Ou sou eu? Eu sou burra mesmo. Eu não dou para isso. Toda vez que eu vou mexer com isso, eu acabo me dando mal. Eu não sirvo para isso. Vocês percebem como é a mente? Porque esse estudo nos mostra assim, onde estão as nossas energias, onde a gente está gastando energia, por que a gente tem fica neste lugar? Porque umas pessoas conseguem, outras não. Então, ele traz para a gente a clareza de que, quando a gente está pensando assim, buscando o culpado, buscando algo,
o que está rodando é lá aquela vozinha que vocês descobriram e nomearam como a estrovenga, né? A encriptidora, a julgadora, a mega resistente, né? A trasilda. Então, essa vozinha que é um programa e você fica gastando energia pensando neste programa que está rolando solto. Então, ele está rolando solto, você nem sabe que ele está rolando solto, e você fica neste lugar, tá? E não é a área frontal que a gente está usando, a gente está usando o que muito a nossa emoção, né? Em que a gente vai ativando outras áreas neuronais, outras áreas do cérebro, e a gente fica muito na emoção. Tanto é que quando você tem uma situação, um problema, se eu tivesse totalmente com a emoção aqui, nossa, teve um momento que eu falei, agora eu tenho que derrubar tudo, fudeu tudo. E agora? Né? Mas não, parei, emoção, zero emoção, vamos lá, vamos olhar, o que que dá para fazer? Dá para fazer? Vou ter que abrir mão da apresentação? Da outra vez, eu fiz todo o curso sem apresentação. Não tinha apresentação, eu quase tinha botado fogo no armário. O meu papelzinho que eu tinha deixado extra foi no meio das coisas. Eu soltava um curso todo, de 3 horas também, né, menina, se eu não me engano, só com a minha cabeça, só com as coisas que estavam na minha cabeça. Eu estava sem instrumento nenhum, porque minutos antes eu quase botei fogo no negócio e a gente tirou tudo e misturou tudo. Olha só, novamente repetindo, mas eu estou melhor, né? Hoje eu não botei fogo em nada. Hoje eu estou com as minhas coisinhas. Hoje veio ajuda. Olha lá, minha amiga veio me ajudar, porque sabia que eu tinha vivido isso. Olha que gostosura, gente. Que amor, que delícia isso, a gente se sentir amada, querida e protegida, né? Que legal isso. Então, o que acontece? Nós, no momento em que a gente precisa fazer algo, a gente está procrastinando porque a gente está buscando o culpado dentro dessa vozinha que está rodando lá atrás e a gente não está usando o nosso lobo frontal, né? E aí tem uma fala que é: pode o homem domar suas tendências negativas? Que é isso mesmo, de todas as coisas que a gente traz sobre o lidar com as emoções, a forma como a gente vê. E a resposta dada foi mediante um esforço muito insignificante. O que vos falta é vontade. Aí da vontade de quem escreveu isso, a gente pegar e socar, né? Como? Eu tenho força de vontade. Como é que é isso? Como é que é esforço insignificante? Eu gasto horas e horas tentando fazer uma postagem, né? E aí a gente tem uma outra pesquisa que fala sobre a importância da decisão, do quanto acreditar é importante, do quanto ter convicção é importante, do quanto ter um significado para aquilo que a gente faz. Então, quando a gente tem uma meta, eu quero fazer minhas postagens, eu quero ganhar mais, né? E quando eu tenho a motivação que eu vou falar daqui a pouco, aí eu tenho a consistência, né? E quando a gente aprende, a aprendizagem é superar limites. Então, eu estou no meu limite, no meu nível. Eu estou fazendo o Zoom, aprendendo a fazer o Zoom, posso comprar um curso para aprender a fazer o Zoom, posso tirar mais horas para tentar, né? Mas eu já fui, eu já estudei, eu já ouvi vários vídeos sobre o Zoom, eu já treinei, já abri Zoom, já fiz o Zoom, já deu certo. E chega na hora que ainda não está dando certo, né? Então, isso é importante a gente entender que talvez falta algum ponto da minha decisão, da minha permissão para dar certo, tá? Então, você não acredita que pode, então você não faz. E é esse lugar que vem aqui falando para a gente: o que vos falta é vontade, tá? Vontade em acreditar que você pode dar certo. Sim.
Mas, Sil, sério, como é isso? Eu quero dar muito certo. Eu me esforço, eu me empenho. Gente, esses dias eu estava falando isso. Putz, que droga, o que, que acontece? Eu empenho, vou largar tudo. A Cláudia, que me escuta sempre, né? E sabe disso. Vou largar tudo, caramba, o que, que eu estou errando ainda? 4 anos não rodou? O que é isso? Então, quando a gente está no cérebro estressado, tá, a gente pensa, a gente perde a nossa capacidade de pensar e a gente vai para a emoção. Então, gente, todas essas personagens que vocês falaram, ela roda na emoção de uma experiência, tá? Que gerou uma memória, que gerou uma estrutura que está rodando aí dentro de vocês. Então, Sil, qual é o barato, né? Qual é o pulo do gato, tá?